Quantas vezes você já se sentiu como um barco à deriva, no meio do oceano, sem saber que direção tomar, o que fazer? Quantas vezes você já se sentiu desanimado, triste? A vida não foi justa com você. Quantas vezes você olha e se sente esgotado? Quantas dificuldades têm assolado a sua vida? Como é que você tem reagido aos principais desafios e aos principais problemas que têm acometido e acontecido com você hoje? Se você tem vivido dias ansiosos, muitas vezes angustiados, depressivos, se você tem se sentindo insatisfeito ou insatisfeita com a vida, ou com a sua empresa, com o seu profissional, fica aqui agora, porque esse treinamento é para você. A gente vai falar agora sobre autorresponsabilidade. Esse que é um conceito que eu trouxe para a minha vida há aproximadamente 7 anos atrás, e foi o momento em que tudo começou a mudar e tudo começou a fazer mais sentido na minha vida. Esse treinamento, esse primeiro treinamento, é a etapa 1 de qualquer pessoa que entra em qualquer programa de mentoria comigo. Então eu quero que você preste muita atenção em todas as minhas palavras e em tudo que eu vou falar para você aqui, a partir de agora, com esse treinamento da autorresponsabilidade. A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você sinceramente acredita que vai realizar os seus sonhos mais ousados? Sinceramente, você acredita que você vai realizar os seus sonhos mais ousados? Primeiro, quais são os seus sonhos mais ousados? Se você não tem, dá um pause nesse vídeo agora, reflite e anota. Quais são os seus sonhos mais ousados? Outra pergunta, você sinceramente acredita que você vai solucionar os seus maiores problemas? Nesse momento, eu vou pedir para você dar um pause de novo e eu quero que você anote quais são os seus principais problemas, os principais problemas que você tem vivido hoje, e se você acredita, se sim ou se não, se você é capaz de solucionar os seus maiores problemas. Agora eu tenho uma pergunta extremamente importante para você refletir, que é o seguinte: para onde as suas escolhas estão te levando? Olha que pergunta forte, olha que pergunta boa. Para onde as suas escolhas estão te levando? E quando eu faço essa pergunta, é importante lembrar que o que é certo e o que é errado, muitas vezes pode até ser questionável. Mas quando eu te pergunto, e quando você começa a responder essa pergunta de para onde as suas escolhas estão te levando, só tem um caminho. Boas decisões levam para bons caminhos, péssimas decisões levam para maus caminhos. Sinceramente, quais são as circunstâncias que têm colocado você para baixo e impedindo que você conquiste mais? Quais são as condições? Dá um pause nesse vídeo agora e anote também essas condições. Aqui eu trouxe uma lista para você, uma lista de coisas que eu vou colocar aqui na tela agora. Olha só, olha quantas coisas que podem estar te impedindo. Falta de saúde, falta de disposição, depressão, cônjuge, pânico, crise de pânico, medo, prepotência, arrogância / orgulho, insegurança, falta de oportunidade, falta de apoio, distanciamento familiar, distanciamento social, crise conjugal, filhos, impaciência, falta de tempo, falta de dinheiro, desemprego, baixo salário, ex-marido chato ou insuportável, ex-esposa chata ou insuportável, emprego chato, obesidade e autoestima. Quais são, dentro dessa lista que eu te dei aqui agora, quais são os fatores que estão impedindo você de alcançar o nível de ser humano, o resultado financeiro ou os sonhos que você ainda não conquistou? Dá um pause aqui agora, anota numa folha de papel tudo aquilo que está te impedindo, que a gente vai conversar
sobre isso daqui a pouquinho. E agora, eu quero trazer essa parte mais importante do treinamento. Primeiro, eu já quero começar logo com um conceito para você do que é a autorresponsabilidade. Nenhuma pessoa atinge o sucesso na vida, seja em qualquer área que for, sem minimamente entender os conceitos da autorresponsabilidade. Eu vou trazer os conceitos aqui na tela e vou discutindo, explicando e entendendo aqui junto com você. Vamos lá, o primeiro conceito que eu vou colocar aqui na tela junto comigo é esse aqui, ó, que é a definição número 1 da autorresponsabilidade, que é uma emoção, disposição de ânimo, hábito, traço de personalidade, uma crença fortalecedora. É um estilo de vida que despreza e não aceita nada menos do que uma vida abundante e feliz. Essa é a definição número 1 do Paulo Vieira, que é escritor do livro, que depois eu vou colocar o livro aqui, vou colocar aqui para vocês o livro, que é um dos livros, gente, é um livro desse tamanhozinho, 1 hora de leitura, mas é um livro que muda a vida. Vamos para a definição número 2 da autorresponsabilidade, vamos lá. A definição 2 é a certeza absoluta, ou seja, é a crença, né? O que é crença? Crença é uma certeza absoluta, então é a certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Então a sua comunicação, o seu pensamento e os seus sentimentos têm cocriado a realidade que você tem vivido hoje. Essa é uma definição minha com adaptação lá do livro do Paulo Vieira. Então, a primeira coisa é entender que parabéns, está tudo certo, cada um de nós tem a vida que tolera. Como assim, Tom? Porque as suas ações ou inações de tudo que você fez ou deixou de fazer na sua vida até agora te trouxeram nesse caminho para colocar você exatamente no local que você está aí agora. Não existe sorte grande, não existe nenhuma coincidência. Não tem nada de diferente de você estar exatamente no local que você plantou para estar. Faz sentido? Vamos lá, vamos continuar então. Vamos para a próxima definição. Definição número 3 de autorresponsabilidade. É a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na sua vida. É entender que não existe coincidência. Mesmo que você não entenda, você está colhendo aquilo que você plantou. Mas cuidado, porque o cuidado da culpa pode te aprisionar e te impedir de você se tornar uma pessoa completamente autorresponsável. Como assim, Tom? Não existe coincidência. Imagina que você tem um terreno no sítio. Você vai lá, cava aquele terreno, prepara, pega as mudinhas de alface, planta as mudinhas de alface, rega e cuida. Daqui, sei lá, algumas semanas, o que você vai ter para comer? Você vai ter alface. E assim como nessa plantação, na vida também é a mesma coisa. Não tem como você plantar alface e tentar colher cenoura, mas também não tem como de fazer o contrário, de plantar o negativo e tentar colher o positivo. É impossível disso acontecer dentro desse universo que a gente vive. Vamos para a próxima definição. Essa é forte e é pesada. A definição número 4 é a autorresponsabilidade é a certeza de que ninguém muda ninguém sem mudar a si mesmo primeiro. Quantas pessoas você já viu tentando mudar o mundo, tentando fazer uma revolução, levantando uma bandeira, fazendo isso, fazendo aquilo, só que a pessoa não consegue mudar o próprio cônjuge, ela não consegue mudar o próprio filho, ela não consegue mudar a esposa, ela não consegue mudar o marido, ela não consegue mudar o irmão, ela não consegue mudar o funcionário, ela não consegue mudar a equipe, ela não consegue mudar o chefe, mudar o líder, ela não consegue mudar o político. Ela não muda. Sabe por que ela não muda ninguém? Porque a pessoa, ela mesma não muda primeiro. E a única forma de você transformar outras pessoas é você mudando primeiro. Forte, né? Outra coisa que eu vou te falar que é extremamente importante. Ninguém muda ninguém sem mudar a si mesmo primeiro.
E não é o que acontece, é como você lida com aquilo que acontece. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem um carro, você parou esse carro no morro e por algum motivo você puxou o freio de mão, conferiu, por algum motivo, aquele carro saiu desgovernado de ré para o morro abaixo e acabou batendo no muro de uma casa. O carro danificou bastante, o muro da casa danificou bastante, o seu carro danificou bastante, e aí, naturalmente, o seu dia, se aconteceu isso com você, você vai ficar completamente revoltada, triste, brava, enfurecida, revoltada, e todos aqueles sentimentos negativos acumulados de uma vez. Agora, eu só vou te fazer uma pergunta. Do que lhe serve acumular todos esses sentimentos negativos? E a resposta é nada, não serve para nada. Não vai servir de nada. Então, assim, se você errou, se você não puxou o freio de mão direito, se você... De quem é a responsabilidade do carro ter descido a ladeira? Aiton, a responsabilidade é do freio do carro. Mentira, não é do freio do carro. Quem é o responsável por dar manutenção no carro, não é você? Então, de quem é a responsabilidade do carro ter descido? É sua. Ah, pode ser porque você não puxou o freio de mão direito, pode ser porque você não deu manutenção preventiva, pode ser porque você não cuidou dos freios. Tem 1 milhão de motivos pelos quais você pode ter falhado com aquele carro. Só que sabe o que a maioria das pessoas faz? Ela tira a responsabilidade que está no ombro dela e coloca na primeira coisa, pessoa ou circunstância que ela vê na frente. Ah, o problema foi o mecânico que não olhou. Ah, o problema foi o freio que eu coloquei que não presta. Ah, o problema foi a rua que é muito íngreme. Mas a maioria das pessoas não tem a humildade para reconhecer os próprios erros. E é por isso que a maioria não muda. E é por isso que eu te falo que existe uma, dentre milhares de características que eu admiro no ser humano, tem uma que para mim é disparado, a maior e a melhor de todas, que é a humildade. Só tem a humildade a pessoa que tem um coração ensinável, a pessoa que tem a capacidade de olhar para uma situação e para um problema e ao invés de dar desculpas, ela aprende, ela aprende com aquele erro, se ela precisar pedir desculpa para alguém, ela pede, mas principalmente ela aprende com aquilo, para ela não fazer de novo. Porque você, combina aqui comigo, você acha que uma pessoa que está falando que o problema é o mecânico, o problema é o freio, o problema é o morro, o problema é o carro, você acha que essa pessoa está pensando em mudar? Você acha que ela, pelo menos, imagina que o problema é quem causou foi ela, que a responsabilidade é dela? Não, a maioria não pensa assim. E sabe o que é engraçado? Se a gente pensa 500 anos atrás, mais ou menos, o gambá vivia na toca e o índio, né, da época do descobrimento do Brasil, também vivia numa toca. O que separa um ser humano de um gambá é o estado de consciência. E o gambá também tem essa negação de não aprender, de não mudar, de não fazer. O que nos torna humanos é essa capacidade de olhar para as coisas, entender e aprender e mudar. Então, quer mudar o mundo? Comece mudando o seu mundo interno. É uma frase da Mari Hanafi. E eu gosto muito dessa frase, porque existe um mundo interno dentro de cada um de nós, né? E quantas mudanças precisam acontecer dentro de você, dentro de todos nós, para que a gente, né, evolua como ser humano e cumpra a nossa missão de ajudar sempre outras pessoas também. Vamos para a definição, os números 5 está esquentando e está ficando cada vez melhor e eu tenho mais exemplos para chegar lá. Vamos lá, a definição número 5 da autorresponsabilidade é: a autorresponsabilidade não é determinada pelo nível de controle que você tem na vida, mas sim pelo nível de comando que você acredita ter. Afinal, para onde você está levando o barco da sua vida? Afinal, para onde você está levando o barco da sua vida? E sabe o que muitas pessoas não prestam atenção? É que muita gente está vivendo como um barco à deriva no meio do oceano. Passa uma onda para cá, leva esse barco para cá. Passa uma onda para lá, leva esse barco para lá. Às vezes leva para frente, às vezes traz para trás,
mas se vir uma tempestade muito forte, esse barco pode até virar e naufragar. Na vida de pessoas que não têm uma direção, que não têm o caminho, né? Porque para quem tem uma meta, para quem sabe para onde está indo, a pessoa entra no barco, ajusta as velas, pega o leme e começa a remar naquela direção. E ela só vai parar quando ela chegar, né? Ou pelo menos ela vai estar no caminho, ela está na direção. Então tudo vai conspirar para que aquilo funcione. Muito pior do que isso é uma pessoa que está vivendo a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vamos combinar, que desgraça de música, né? Assim como diz uma das filósofas mais maravilhosas que eu conheço, que é a Lúcia Helena Galvão, ela diz o seguinte: conheça um povo pelas músicas que ele escuta, porque as músicas que a pessoa escuta, ela diz muito sobre o que ela pensa, o que ela sente, o que ela age. E a gente muitas vezes não percebe ou não se atenta muito para a qualidade das palavras que estão sendo programadas dentro da nossa mente o tempo todo e a importância que aquilo tem para programar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e até mesmo os nossos hábitos de rotina do dia a dia. Então, eu gosto muito da Lúcia Helena por causa dessa frase que ela fala. Então, e quando eu falo nessa definição que agora coloca de novo para mim na tela número 5, que a autorresponsabilidade não é determinada pelo nível de controle que a gente tem na vida, porque olha para mim, olha para você. Você tem controle se vai chover? Não, eu não tenho. Você tem? Eu também não tenho. Você tem controle se vai ter uma crise econômica no mês que vem? Eu não tenho. Você tem controle sobre o que o presidente vai falar ou vai deixar de falar, ou o impacto que isso vai ter no exterior, ou de como que vai estar o mercado, a política, as ações? A gente não tem controle dessas coisas, mas nós temos comando. Eu não tenho, se eu estou num barco no meio do oceano, eu não sei se vai vir uma tempestade, eu não sei se vai vir chuva, eu não sei se vai vir sol, eu não sei o que vai vir. Mas o que eu controlo? Eu controlo o barco, eu controlo o leme, eu controlo as velas e eu posso, e você pode controlar o quê? O destino, o sentido de onde o barco está indo. Então, para isso que eu quero que você pense, para onde você está de fato levando o barco da sua vida. Uma dinâmica agora, que é o seguinte, era uma vez um senhorzinho, né, que era um velho muito sábio, muito sábio, muito sábio, e esse velho era muito admirado em todas as aldeias que ele passava, e até que um dia um jovem chegou para esse velho e falou assim: olha, velho sábio, deixa eu te seguir. O velho falou: não, deixa eu te seguir. Ele falou: não, deixa eu te seguir, e ele deixou. E o velho sábio virou para ele e falou assim: olha, eu deixo você seguir, mas você só tem uma única condição para você me seguir, que é você nunca vai me questionar e que você vai sempre me obedecer. Tudo bem para essa condição? O jovem disse tudo bem, eles combinaram tudo e começaram a jornada. E vão visitando uma aldeia, visitando outra, e aí depois de 3 dias caminhando, a comida tinha acabado, a água também tinha acabado, e eles, do alto de uma montanha, eles viram um casebre lá embaixo, assim, lá longe. E aí o jovem já falou para o velho sábio: olha que bacana, tem um casebre, a gente vai poder tomar água, talvez até se alimentar, e vai ser muito bacana. E aí nisso eles desceram, correram, chegaram lá na porta: oi de casa. E aí saiu de lá de dentro um senhor muito simples, com uma roupinha muito simples, uma senhora também muito simples. E aí falaram: boa tarde, ó, então a gente não conhece vocês, mas a gente tá andando aqui, o sol tá muito quente, a gente acabou a água, será que vocês poderiam nos ajudar? E eles: claro, meu filho, vem para cá. E nisso eles entraram naquele casebre, tudo muito simples, tudo muito pobre, muito simples, mas né, limpinho, organizado, e do lado de fora, quando eles entraram no casebre, eles viram uma vaquinha amarrada ali no toco e tal, e aí eles começaram a conversar. O homem se apresentou, o nome dele era o seu João, a mulher se apresentou, o nome dela era Dona Maria, o velho e o jovem também se apresentaram, e eles foram contando histórias e falando sobre desenvolvimento e tudo, e eles acharam aquele casal fenomenal, fantástico, pessoas de coração puro, de coração bom, deram água para eles beberem, deram leite, deram queijo, deram coalhada, tudo que eles tinham de comida ali, eles compartilharam com aqueles 2 viajantes, e eles falaram assim: meus filhos, tem 3 dias que vocês estão andando, vocês não vão
caminhar mais não, dorme aqui em casa à noite, é simples, mas vocês dormem aqui, de manhã vocês seguem viagem, e assim eles fizeram, dormiram à noite. Quando foi de manhãzinha, antes dos donos da casa acordarem, o velho acordou o jovem e disse, vamos embora. E o jovem levantou e no caminho ele falou assim, ó, tá vendo a mimosa, que é a vaquinha amarrada no toco? Desamarra a mimosa, puxa ela e traz comigo. Nisso ele desamarrou e foi caminhando, foram caminhando, até que eles chegaram no alto de uma montanha que tinha um desfiladeiro. Era na ponta de um penhasco, e ali eles pararam naquele cantinho ali em cima, e o velho disse pro jovem, prepara a mimosa e coloca ela no cantinho assim, ó, do desfiladeiro, de lado assim do desfiladeiro, e coloca as suas duas mãos assim nela agora. O jovem achou meio estranho, mas ele seguiu todas as orientações do mestre. E aí ele colocou as mãos e o mestre falou assim, agora você vai fazer o seguinte, você vai empurrar. O jovem, não, ela vai cair. E ele falou assim, lembra, eu falei com você que não era para você me desobedecer, então você vai empurrar. E assim o jovem fez. Ele pegou e empurrou a mimosa e ela caiu lá embaixo do desfiladeiro, eram muitos metros, caiu, morreu, se quebrou toda, enfim. E aí o jovem ficou tão louco, tão decepcionado com o mestre, que ele virou para o mestre e falou, olha mestre, eu não consigo mais te seguir depois disso. Eu estou completamente decepcionado com você, eu não quero mais te seguir, você pode seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. Nesse momento, o jovem nem deu ouvidos mais ao mestre, se separou, o mestre foi embora, o jovem também, e o jovem parou na primeira cidade que ele viu ali, após aquela aldeia, e ele encontrou um emprego lá naquela cidade, e ele começou a juntar um dinheiro, porque ele estava se sentindo culpado, então ele precisava, né, pagar o dinheiro daquela vaquinha ali que eles derrubaram ali do seu João e da Dona Maria. Afinal de contas, quando eles passaram lá na casa dele, ele sabia muito bem que era a única coisa que eles tinham, era aquela vaquinha, eles não tinham mais nada. Ele ficou muito decepcionado e ele ficou ali alguns meses naquela cidadezinha até juntar o dinheiro suficiente, né, juntar as moedinhas para comprar aquela vaquinha, e aí ele fez o caminho de volta para ir de novo naquele casebre. E aí no caminho de volta, alguns meses depois, o jovem achou algo muito estranho, porque ele olhou para um lado, ele viu uma plantação de milho gigantesca. Do outro lado ele olhou, ele viu uma plantação de soja gigantesca. E ele foi caminhando, caminhando e chegou naquele casebre. Bateu palmas, seu João, Dona Maria. E aí, quando atendeu, não era o seu João nem a Dona Maria, atendeu uma outra pessoa. Você conhece o João e a Dona Maria? Conheço. Não, vem comigo. Aí passou lá por trás do casebre e foi caminhando. Do nada, quando ele passou pelo casebre, atrás daquela plantação tinha uma fazenda enorme, gigantesca, toda de madeira, linda, né, novinha, toda recém-construída. E aí, do nada, sai de lá de dentro o seu João e sai lá de dentro também a Dona Maria. O seu João com aquele chapelão, a Dona Maria com aquela botona de couro e os dois com aquele cintão de fivela. E aí o jovem carregando o saquinho, né, que ele veio pagar a vaquinha ali atrás, assim atrás, e ele falou assim, seu João, Dona Maria, o que está acontecendo aqui? Ele disse assim, meu jovem, nossa, que bom te ver, quanto tempo, vem para cá, vamos tomar um café aqui com a gente. Ele entrou, sentou na varanda, trouxe o café, e aí ele falou assim, rapaz, nossa, não aguento para te contar. O que aconteceu você se lembra daquele dia que você passou aqui? Pois é, o que aconteceu é que a nossa vaquinha, o fruto do nosso sustento, a mimosa, ela desamarrou de alguma forma e ela caiu do desfiladeiro, quebrou todinha lá embaixo. Quando aconteceu isso, a gente sentou em casa, chorou, porque ela era a fonte do nosso sustento, a gente não tinha plantação, a gente não tinha muita coisa, a gente só tinha ela. A gente sentou, chorou, e a gente, depois de uma hora chorando, a gente falou assim, pois é, agora que a mimosa morreu e a gente só tinha ela, o que a gente pode fazer agora? E aí eles começaram a pensar. Eles desceram embaixo e tiraram o couro da mimosa. Do couro da mimosa, eles venderam e compraram sementes e fizeram a primeira plantação.
A carne, eles começaram a cortar a carne e venderam. Trocaram a carne por galinhas, por patos e outras coisas, e esses animais foram crescendo e frutificando também, se reproduzindo também dentro da fazenda. E quando eles menos perceberam, uma plantação já deu colheita, a outra já vinha outra plantação no lugar, os animais já estavam grandes, já deu para trocar por outro, e foi uma troca atrás da outra, o terreno se tornou fértil, e muita coisa aconteceu na vida deles até então. E aí eles conversando com o jovem, o seu João e a Dona Maria, falaram, olha, parece que foi até uma bênção aquele dia que vocês estiveram aqui, mas me conta, e você e o seu mestre, como é que estão? E com aquela crença de escassez, né? Achando que tudo que eles tinham na vida era aquilo, que eles iam morrer era aquilo. E ele falou assim, não, eu só vim aqui mesmo ver como é que vocês estavam e tudo. Pegou o dinheirinho dele, foi embora. E, por fim, esse jovem entendeu que o mestre tinha ensinado para ele a mais valiosa lição que você também pode aprender agora, que é o seguinte, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a mimosa que você tem que jogar do precipício, da ribanceira? Qual é a mimosa que você tem que jogar do desfiladeiro da sua vida hoje? Será que são horas improdutivas? Fazendo nada? Será que é muito tempo de TV? Será que é ficar muito tempo fofocando com outras pessoas, falando mal de outras pessoas? Será que é deixando de cuidar da sua própria vida, do seu futuro? Será que é tempo no celular, TikTok, Instagram? Será que é vício em pornografia? Será que é falar da vida dos outros? Será que é simplesmente ter desistido de você? A mimosa. Às vezes pode ser televisão, às vezes pode ser internet, às vezes pode ser tempo simplesmente vendo telas, né? Tela de celular, tela de TV, tela de tablet. Quando é que você vai parar de desconectar dessas telas para olhar para o que de fato importa na sua vida? E tirando essa questão das telas também, qual é de verdade a mimosa que você tem que tomar uma decisão e derrubar na sua vida hoje? Você já parou para pensar, e eu sei que você já respondeu para mim daí, qual é a sua principal mimosa? Você já parou para pensar se você trocar essas horas improdutivas dessa mimosa por horas de produtividade, por horas de estudo, por horas de aperfeiçoamento, por horas de treinamento, de livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, quem você será daqui a um ano? Mas e se a mimosa também permanecer na sua vida? Quem você será daqui a um ano? E continuando, agora que você entendeu que é autorresponsabilidade, eu quero muito que você veja isso aqui comigo, ó. É muito cômodo, é muito simples, é muito fácil você entregar a responsabilidade da sua vida para outra pessoa. Por exemplo, falar assim, ó, fulano fez eu me sentir dessa forma, ou fulano agiu assim, por isso eu estou aqui. Fulano me maltratou, fulano falou alto comigo, fulano me magoou, fulano me traiu, fulano não sei o quê. E se eu te falar que tudo isso é uma mentira? As pessoas podem te dar um impulso, elas podem até acender aquela faísca daquela chama de um sentimento que vai explodir em você. Porém, você já parou para pensar que a decisão é sua? E quando você se coloca numa posição triste, não é alguém que te fez ficar triste, mas a atitude de alguém fez com que você se permitisse e você falasse para si mesmo: aconteceu algo triste comigo, aconteceu algo ruim, eu fui injustiçado, eu fui traído, ou alguma coisa nesse sentido aconteceu. E quando você percebeu tudo isso, você olhou para si mesmo e falou assim: eu vou me tratar mal, eu vou me deixar triste. Você já parou para pensar que lá na essência, no fundo, é você que controla todos os seus sentimentos? Você não controla a emoção. A emoção é aquele impacto na hora. Ó, bati a mão na cabeça, bati a mão na mesa, senti uma dor.
né? Isso aqui não tem como controlar, né? É físico. Agora, se alguém fala mal de mim, na hora eu posso me sentir triste, injustiçado, enraivado, puto da vida. Agora, faz sentido se eu te disser que eu continuar tendo esse sentimento é uma decisão? A pessoa pode até me dar um impulso, mas sou eu que decido se eu continuo puto, sem graça, ou se eu devolvo para ela. Ó, isso que ela me trouxe é dela, eu vou ficar bem porque eu controlo meu pensamento, meu sentimento, minhas emoções, e eu decido ficar bem. Porque a gente não controla o que acontece do lado de fora, mas a gente tem o poder para controlar o que acontece aonde? Do lado de dentro. Então, parabéns, a partir de agora você está aprendendo que você tem o poder de controlar o seu pensamento, o seu sentimento e, às vezes, até a sua emoção. Então, é muito cômodo a gente falar assim, eu tô assim, eu tô depressivo porque fulano me fez depressivo. Eu tô triste porque fulano me fez triste. Eu tô raiva porque fulano me fez com raiva. Beleza, a pessoa pode ser a razão inicial do impulso, de você ter aquela emoção, mas você continuar sentindo aquele sentimento é uma decisão sua. Olha só, o marido ou a esposa fala, o meu casamento não tá bom. Não tá bom por quê? Quem você é na figura desse casamento? Qual a entrega que você dá dentro dessa estrutura desse casamento? Né? Olha só, uma pessoa que fala assim, ó, um empregado que fala assim, ó, minha carreira estagnou porque o meu chefe não me promove. Então, olha só, a pessoa nunca fez um curso, não estudou, não se especializa, não bate meta, não é funcionário referência, não é o primeiro a chegar, não é o último a sair. A pessoa não tem respeito, fala mal pelo chefe nas costas, diz que o chefe é burro, incompetente, fala isso, fala aquilo outro do chefe. Ela não respeita, ela não tem fidelidade de relacionamento com o chefe, né? Ela não respeita o chefe e o problema é que a carreira dela é porque o chefe dela não promove. Tá vendo? Gente, é muito desafiador para o ser humano reconhecer os próprios erros e reconhecer os defeitos. O que é muito mais fácil? Colocar a culpa no outro, colocar a culpa na circunstância. Olha outro exemplo, ó. Eu não tenho amigos porque eu não posso contar com ninguém, ninguém é de confiança. Será que isso é verdade? Será que não existem pessoas de confiança? Ou será que você não sabe cultivar amizades verdadeiras? Será que você é uma pessoa tão egocêntrica que só pensa em si, só quer falar em si, tão egocêntrica que ninguém quer ficar perto? Será que você cuida do outro? Eu já passei por uma fase parecida dessa na minha vida, tá? Onde eu imaginei que eu não tinha amigos. Eu imaginei que o mundo estava errado, que as pessoas estavam erradas, que ninguém queria ser meu amigo, minha amiga. Mas o fato era, eu não ligava para ninguém, eu não me importava com ninguém, eu não perguntava como que as pessoas estavam, eu não queria saber da vida, da rotina das pessoas e eu achava que as pessoas tinham a obrigação de me ligar para saber como eu tô. E, na verdade, o que você recebe da vida é o que você tem dado para ela. Então, se você quer ser uma pessoa que está rodeada de amigos, cuide das pessoas que estão à sua volta, ligue para os seus amigos, né? Cuide, seja emocionalmente, fisicamente ou de qualquer forma, mas você vai receber da mesma forma que você dá, você vai receber. Então, não existe essa de tipo, não tenho amigos. Isso é ausência de autorresponsabilidade. A namorada, eu larguei a minha faculdade por causa do meu namorado. Não, você não largou por causa do seu namorado. Você largou porque você é irresponsável, porque você não tem a responsabilidade de si própria, porque você não tem autocontrole, né? O cliente, olha só como que é fácil para o empreendedor falar também, né? Eu estou ganhando menos porque os meus clientes sumiram. Eu estou vendendo pouco porque está na crise. Eu não estou faturando bem por causa disso, porque o governo, porque a lei, porque a circunstância. É mais fácil falar isso do que falar que você parou de se desenvolver em vendas. É mais fácil falar isso do que falar que você nunca fez um treinamento com especialistas mesmo de vendas. É muito mais fácil falar isso do que reconhecer que hoje, se colocar um processo comercial na sua mão, você não sabe diferenciar. É muito mais fácil falar isso do que falar que se pedir para você diferenciar, por exemplo, um tirador de pedido de um vendedor altamente qualificado, você nem sabe quais são as diferenças.
É mais fácil falar que o problema está no outro do que reconhecer que está em você. Sabe por quê? Quando você reconhecer que está em você, aí você vai ter que mudar. E quando você mudar, o problema vai desaparecer. Aí você não consegue reclamar mais. O que é mais fácil? Só reclamar, né? Porque quando você reclama, alguém fala assim, ai, coitadinho de você, tadinho de você, né? Não, coitadinho de você. Alguém te fala isso. E essas pessoas podem até ter uma intenção de coração boa, mas essa atitude é maldita na sua vida. Ela destrói a sua vida e ela te deixa na zona de conforto. E zona de conforto, a definição é uma mentira contada com prazo de validade vencido. E aí o meu convite para você, eu estou no meio do treinamento ainda, mas o meu convite para você é que você olhe com coragem, verdade e humildade para todas as coisas que você tem varrido para debaixo do tapete na sua vida hoje e comece hoje um processo de mudança, de tirar de lá e ver o que tem que ir mudando. Eu não estou te convidando a ser perfeito, não existe ser humano perfeito, todo mundo erra, todo mundo tem problema. Você só não pode parar de reconhecer seus erros e parar de evoluir. Que enquanto a gente estiver presente nessa terra, vai ter coisa para a gente aprender e evoluir. Você conhece alguém que está assim, ó, vivendo tremendas dificuldades e que não merece passar por isso, né? Uma pessoa muito boa com coração, uma pessoa muito boa, coração muito bom, mas que, por exemplo, está com um descontrole emocional gigantesco, que está com problemas financeiros gigantescos, ou problema no relacionamento, a pessoa muito boa, mas está quase separando, ou que foi enganado pelo sócio, enganado pelo marido, traído pelo amigo. Você conhece alguém que está com dificuldade tremenda e que não merece passar por isso? E se eu te falar que tá tudo certo, tá tudo bem, cada um tem exatamente aquilo que tolera, nem mais e nem menos. Ah, Tom, mas deixa eu te contar a história, porque eu conheço uma mulher, essa mulher mais pura que eu conheço, ela tem um coração maravilhoso, ela ajuda todo mundo e ela casou com um cara, o cara é um crápula, ele bate nela, espanca ela, ele faz tudo com ela e essa mulher não merece isso. Eu entendo, essa mulher não merece isso, entendo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, quem escolheu esse marido? Quem é que casou com essa pessoa, não foi ela? E talvez ele não fosse assim no início. Ah, Tom, mas ele mudou ao longo do tempo. Ok, mas por que ela permanece lá? Ah, mas porque ela não tem uma base, ela não tem um centro de suporte, ela não tem uma família. Ok. E o quanto que ela tentou se desenvolver para isso, o quanto que ela estuda, o quanto que ela procura fazer coisas para ser independente. Ou que tentou a vida toda. Então, às vezes por ação e às vezes por omissão, mas todos nós acabamos colhendo o resultado daquilo que a gente planta. Não tem outra alternativa. Infelizmente, a vida é desse jeito. E agora eu quero te convidar a fazer uma dinâmica aqui agora comigo. Eu vou convidar você a pegar a sua mãozinha aqui agora. Faz assim, balança os dedinhos, balança, balança, balança. Beleza. Levanta a sua mão direita para o alto, agora você vai descendo, vai descendo, vai descendo, descendo, descendo. Agora, você vai vir aqui na onde está o cós da calça. Sabe o cós da calça aqui embaixo, aqui, ó. Você vai pegar aqui no cós da calça e aperta agora. Aperta. Se tiver alguém do seu lado aí agora, pode olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai repetir o que eu vou te falar agora. Você vai falar assim, ó. Parabéns. Tá tudo certo. Cada um tem a barriga que tolera, ou tem a barriga que merece. E agora é um momento bem embaraçoso, né? Porque, como assim, cada um tem a barriga que merece? Porque a sua barriga, ela é fruto do exercício físico que você tem praticado, da comida que você tem comido, da vida que você leva. Parabéns, tá tudo certo. A sua barriga não é mais e não é menos do que aquilo que você tem contribuído para que ela seja. E parabéns, está tudo certo. Você vai morar na casa que você merece, dormir na cama que você merece, com um lençol que você merece,
ter o carro que você merece, a casa que você merece, o trabalho que você merece, o cônjuge que você merece, o pai que você merece, o filho que você merece, os amigos que você merece. Parabéns, está tudo certo. Tom, mas peraí, Tom, não tá tudo certo não, porque tal área da minha vida tá ruim, tal área tá ruim, tal área tá ruim, tal área tá ruim. Calma, eu não tô falando que isso é uma sentença que tem que ficar assim pro resto da vida, não. Tá tudo certo, porque tudo que você fez até hoje contribuiu para que fosse dessa forma. Só que hoje você tem uma nova oportunidade de começar a plantar diferente, porque você colha diferente a partir de amanhã. E eu ensino esse tema da autorresponsabilidade, depois que ele foi tão transformador para a minha vida, eu ensino esse tema da autorresponsabilidade já tem 7 anos. Todas as vezes que eu vejo, que eu ministro esse treinamento, eu aprendo de novo. É impossível falar disso sem aprender de novo. Agora, sabe o que é o mais interessante, o mais bacana disso tudo? É lembrar que autorresponsabilidade é diferente de culpa. Você talvez pega o chicotinho e começa, ó... E aí você começa a pensar no tanto que você é errante, no tanto que você é burro, no tanto que você... Aí você começa aquelas vozes na sua cabeça, sou burro, sou errante, eu sou pecador, não sou merecedor, eu sou errado, eu fiz isso errado, e aí você começa aquele monte de culpa dentro da sua cabeça. E aí, de novo, eu vou te falar. De que adianta ficar carregando as culpas do passado? Eu vou dar um parênteses aqui agora para você para falar sobre tempo. Isso é muito importante. Olha só, a gente tem passado, presente e futuro. No passado, a gente tem as lembranças. As lembranças podem ser positivas ou negativas. Lembranças positivas, aniversários, coisas boas, a gente celebra. Lembranças negativas que trouxeram traumas, o que você tem que fazer? Lembrar. Lúcia Helena Galvão também nos ensina a lidar com trauma. Ela fala assim, o trauma é toda vez que você vai passando na linha do tempo da sua vida, você vai lá, acontece um evento, e você fala assim, isso aqui eu preciso me lembrar, e pendura uma etiqueta lá. Isso é um trauma. Então o problema é que os traumas, enquanto você não aprender com aquele trauma, ele vai ser presente na sua vida e ele vai te conduzir, te travar para o resto da sua vida. Traumas existem para serem aprendidos e para serem superados. Se você não lidar com ele de frente, aquilo com o qual você não lida, lida com você. Então você tem que aprender a lidar com seus traumas também. E no passado você tem as lembranças que são positivas e negativas, eu já falei. No presente, você só tem 2 tipos de presente. No presente você pode ser produtivo ou improdutivo. O que é o presente produtivo? Passar um tempo de qualidade com uma pessoa que você ama, você trabalhar, você viajar, você fazer um estudo, você fazer alguma coisa. O que é um presente improdutivo? Porque a gente fala assim, Fulano, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Primeiro é lembrar que não existe fazer nada. E no presente, como pode ser produtivo e improdutivo, o que é um presente improdutivo? Muitas horas por dia dormindo, muitas horas por dia na televisão, ou muitas horas por dia fazendo uma série de coisas que, no final das contas, não gera nada de positivo para o seu crescimento psicológico, intelectual, financeiro, profissional, espiritual, conjugal, familiar, não contribui em nada para a sua vida. Só te hipnotiza e te faz deixar parado no tempo. Isso é um presente improdutivo. E a gente tem o futuro. No futuro a gente pode ter uma visão positiva de futuro e uma visão negativa de futuro, né? Que é acreditar que vai dar certo e, né, ficar o tempo todo pensando em todas as possibilidades de dar errado. É claro que eu também não aconselho a ninguém a ser o doidinho motivado, né? A doidinha motivada que vai acreditar em tudo que vê, comprar todas as ideias e acreditar que tudo vai dar certo. Não é isso. É analisar bem quais são as ideias que você vai entrar, que você vai construir um sonho, um projeto, e depois que você, né, assinar um papel, que você vê que faz sentido, apostar todas as suas fichas, né? Então, parabéns, está tudo certo. Cada um tem exatamente a vida e o resultado que tolera em todas as áreas da vida, seja espiritual, seja com filhos, seja com cônjuge, seja com irmãos, pai e mãe, seja espiritual, seja no social com amigos, seja no trabalho, seja no financeiro, seja nos hobbies, nas coisas que você gosta de fazer, né? Seja no profissional, no pessoal, no emocional, no financeiro.
Olha quantas áreas existem da nossa vida, não é verdade? Vou deixar aqui, ó, uma imagem para você de todas as áreas da sua vida para que você se lembre e depois possa até trazer uma ferramenta para te ajudar dentro desse mapeamento de processo para você continuar nessa evolução. Outra coisa que eu quero te falar, assista esse treinamento inúmeras vezes. Todas as vezes que você assistir, uma ficha diferente vai cair, tá? Não, você não vai aprender tudo com uma vez só de tudo que eu estou falando aqui para você. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente entende que é o seguinte, ó, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que significa isso? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Vou até abrir um parênteses para isso. Um carro é uma perda material, né? Claro que, naturalmente, essa dor vai acontecer, mas é uma dor pequena. Quem, por exemplo, tem um prédio que desaba e aí perde um ente ferido, morto em escombros, aquele pessoal, né, que perdeu família em Brumadinho com o rompimento da barragem, desastres naturais, um avião que cai, ou uma série de coisas que podem acontecer. É claro que aí a gente está falando de coisas extremamente mais profundas. Que eu não vou entrar muito aqui no detalhe do luto, mas eu vou deixar um ensejo para você que talvez esteja passando por problemas de luto. O luto, existem poucas teorias hoje sobre como lidar com o luto, mas o que a gente fala é que o luto ele tem que ter uma data para ser encerrado, até em respeito das pessoas que se foram. Não dá para viver toda uma vida sofrendo e remoendo e não se perdoando e tentando trazer de volta uma pessoa que já foi. É necessário dar para a pessoa que se foi o amor que ela merece, o cuidado, o respeito, lembrar, fazer homenagens e tudo. Agora, é incoerente parar uma vida devido a uma vida que se foi, independente da ordem, da cronologia, independente até da hierarquia, se é pai ou se é mãe. É claro, a gente está entrando em conceitos muito complexos que agora eu não vou nem me estender muito, mas eu vou resumir falando que o luto, independente do luto que você sofreu, ele tem que ter uma data para concluir. Qual que é o tempo? Não tem um tempo certo. Você tem que dizer o tempo que você quer que esse luto se encerre. Só não dá para ficar com esse luto no barquinho lá no meio do oceano. Ah, no dia que acabar, acabou. Não. Defina um prazo para você encerrar o seu luto. Depois de tudo isso agora, que eu quero perguntar para você é o seguinte: quem ou o que você gostaria tanto de mudar? Agora você quer mudar quem? Você quer mudar seu cônjuge? Você quer mudar seus filhos? Você quer mudar seus pais? Você quer mudar seu chefe? Você quer mudar seu subordinado? Você quer mudar seu país ou o mundo inteiro? Quem você quer mudar? O Nelson Mandela, que se eu não me engano, o Nelson Mandela tem uma frase maravilhosa que eu costumo dizer o seguinte, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho linda essa frase, porque quantos nós queremos ver todas as mudanças? Quantos nós queremos mudar tantas pessoas, lugares, coisas ou circunstâncias? Mas quantos de nós estamos dispostos de verdade a mudar a nós mesmos para que o mundo seja um pouquinho, 1% melhor, né? Então essa eu acho que é a pergunta de ouro aí. E a pergunta que eu tenho para você agora é: e aí? Você, depois de tudo isso que eu te falei, você é autorresponsável? Se você me dizer que sim, eu vou ficar muito preocupado, porque depois de tudo que eu te mostrei, depois de tudo que eu te falei aqui, é bem provável que em alguns pontos sim, mas se você falar que está 100% autorresponsável em tudo, significa que você precisa rever seus conceitos de humildade de novo. Então, reveja, inclusive, o treinamento novamente, completo de novo, para que de verdade você seja capaz de olhar com coragem, com verdade e humildade e dizer: olha, eu não vinha sendo autorresponsável talvez, mas a partir de agora, com esse treinamento, eu me comprometo a ser autorresponsável com a minha vida, com a minha empresa, com os meus resultados. Então eu quero que você repita isso, que você seja responsável. Eu quero que você analise isso, que você diga para si mesmo: eu sou responsável com a sua vida, que você seja responsável com a sua vida, com os seus resultados, com os seus sentimentos, com a sua empresa, com o seu cônjuge, com a sua família e com todas as coisas que permeiam a sua vida. Quero trazer para você os 4 principais inimigos do sucesso em qualquer área da vida.
arrogância e prepotência, atalho, vaidade e zona de conforto. E é incrível, porque quando a gente fala, principalmente de todos esses conceitos, se você disser para alguém, se você perguntar para alguém, fulano, você é arrogante? Eu acho que 99,9, eu acho que 99,9 talvez por cento das pessoas que são arrogantes, elas são arrogantes justamente porque elas não percebem, porque assim como o gambá, elas não têm consciência de que elas estão sendo arrogantes. Porque se elas tiverem a consciência, aí significa problema de caráter, aí é outra coisa, né? Mas assim, a maioria não tem consciência. E todos nós temos zonas de arrogância, de prepotência, de atalho, de zona de conforto, de vaidade. Vamos aqui para cada um dos conceitos para que você acompanhe comigo. Primeiro, arrogância e prepotência. Por exemplo, aquela pessoa que acredita muito, ter muita experiência. Aí, quando ela abre a empresa, ela não contrata os melhores possíveis, ela contrata quem é amigo. Porque a empresa é dela, não precisa ser gente boa, pode ser amigo. Né? Então, é uma pessoa que não faz curso, não lê porque não precisa. Ela já viu na rua, ela vê na TV, ela vê no YouTube de graça. Então, ela não faz curso, não lê. Ela não treina a equipe, porque ela acha que a equipe tem que desenvolver sozinha. Arrogância. Ela não possui consultoria, ela não possui treinamento, porque ela já sabe tudo, ela é professor de Deus, inclusive. Ou então, ela não precisa de ajuda, ela não pede ajuda, ela não pede ajuda porque ela já é capaz, ela é autossuficiente, é o alecrim dourado que brilhou no céu. Ela não precisa de ajuda, ela não pede ajuda para ninguém, ela é capaz de tudo, ela sabe mais do que todo mundo, toda opinião que dá, ela que tem que ser a última a falar, a opinião mais importante é a dela. Então esses são características muito importantes de uma pessoa que demonstra muita arrogância. Vamos entender agora um pouquinho da vaidade. A vaidade tem a ver com aquela pessoa que age de acordo com o que as pessoas pensam dela. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem uma empresa, mas ela se remunera extremamente acima da capacidade da empresa. Ela acha que tudo que a empresa fatura é salário dela. Então, isso é vaidade. Outra coisa, é a pessoa que não aceita conselhos por se achar melhor do que as outras. Ela fala que ela é a melhor naquilo que ela faz, que ninguém é melhor do que ela. E às vezes tem muita gente, mas para ela não quer ouvir ninguém, para ela é a melhor no que ela faz. Ela se acha melhor do que as pessoas que não têm a mesma condição, a mesma inteligência, então ela se acha um ser humano superior, né? Quem sofreu muito disso, inclusive, não vou nem falar, mas é um bigodinho lá, né, gente? Que vocês sabem quem que é. É uma pessoa que gosta de andar com ícones da riqueza, que compra troféus em eventos só para pagar um status de um resultado que não tem. Então a pessoa muitas vezes paga R$3.000 para ir no evento, vestir um vestido de gala, ganhar um troféu e tirar uma foto que não representa nem a realidade do faturamento da empresa daquela pessoa. Muitas vezes aquilo que ela pagou R$3.000 para estar lá, ela parcelou de 10 vezes de R$300, porque a empresa dela não gera nem faturamento para isso. Então, ao invés da pessoa preocupar-se, por exemplo, em desenvolver, em montar uma estrutura comercial, em treinar um time, em aprender a vender, ela está procurando vaidades e atalhos, coisas que massageam o ego, mas que se afastam cada vez mais de levar essa pessoa para ter um negócio de sucesso, de resultado. Com os meus mais de 10 anos de experiência no treinamento do mercado estético, eu te digo, por exemplo, é um mercado hoje que apenas 10% ou menos do negócio são negócios de fato lucrativos. A grande maioria desses negócios são negócios que muitas vezes não são lucrativos ou que vivem muitas vezes de ego e estão ali brigando para pagar as contas essenciais e básicas. É por isso que esses 10% que tem mentoria, tem consultoria, vão longe e vão alto, e esses poucos que não têm, continuam querendo não ter e sofrem tantas dificuldades, principalmente por causa da vaidade, né? Ela tem que justificar que ninguém pode ser melhor do que ela, então ela fala assim, fulano tá melhor do que eu, mas é porque fulano andou com político, fulano roubou, fulano fez isso, então tem que ter. Ela não consegue validar histórias de sucesso de outras pessoas,
porque ela não conseguiu. Então, para que faça sentido na cabeça dela alguém ter resultado, ela tem que ir lá e criar uma história mentirosa para desmerecer o sucesso do outro. Isso é uma característica também de vaidade. Outra armadilha também que pode ser muito fatal para o seu crescimento, para o seu sucesso, é o atalho, né? Que são pessoas que buscam, por exemplo, alternativas fáceis para chegar onde deseja. Então tem gente que busca maneira fácil de prosperar, né? Mesmo com tudo dando errado, a pessoa, eu estou esperando que dê certo, que é aquela famosa positividade tóxica, né? Se tá tudo errado, não adianta falar que vai dar certo. Vai arrumar tudo que está errado e depois você, né, soma isso com a mentalidade positiva. Só a mentalidade positiva com tudo dando errado não vai resolver. É o tipo de pessoa que está sempre atento a brechas para se dar bem, mesmo que sejam comportamentos ou atitudes antiéticas ou até ilegais, né? Então isso é atalho. E lembrando, né, gente, se atalho fosse bom, se chamava caminho, não chamava atalho, né? Então é a pessoa que sempre dá o pulo do gato ou que faz planos corruptos para prosperar. Então tome cuidado com atalhos. A gente fala assim, faça um milagre para você acontecer do dia para a noite. Tome cuidado, porque todo mundo que chega no sucesso trabalhando muito. E qualquer pessoa que prometer para você que o sucesso é fácil, que não precisa de esforço, que não precisa de estudo, tá mentindo. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, né, é no dicionário, viu? Em mais lugar nenhum. E, por último, né, que eu já tinha explicado para vocês, que é a zona de conforto. Zona de conforto é uma mentira contada com prazo de validade vencido. Foi isso que nós falamos, né? A pessoa se sente confortável e acredita que está vivendo no equilíbrio, onde na verdade não está. Por conta de um dos 3 itens que a gente falou agora, que pode ser atalho, que pode ser vaidade, ou que pode ser prepotência ou arrogância, ela não age, continua do mesmo jeito que ela está, na zoninha de conforto, na caminha quente, né? Ela não muda, porque afinal ela, né, tá fazendo um ganhozinho ali mínimo para sobreviver e ela tá achando que aquilo ali é suficiente, né? Então, é uma pessoa que se recusa a quebrar o status quo, é uma pessoa que se recusa a fazer o 10% a mais, a estudar o 10% a mais, a focar em si mesmo, né? Talvez essa pessoa, muitas vezes ela está até com autoestima baixa, porque ela está acreditando um pouco nela. Então ela não se dedica, ela não se doa, ela não se entrega. Então a zona de conforto é a caminha quente. Cuidado com a caminha quente, porque ela pode ser confortável, mas ela pode ser aquela mimosa que está atrapalhando a sua fazenda do outro lado. E você talvez esteja vivendo, entenda metaforicamente, tá? Num casebre espiritual ou num casebre do seu relacionamento com seus pais, num casebre do relacionamento com seus filhos, num casebre profissional, num casebre financeiro, num casebre dos seus sonhos, dos seus hobbies. O que você quer para o seu futuro? Você quer ter uma casa? Você quer ter um carro? Você quer conhecer país? Quais são os sonhos que você tem? E de verdade, quanto você está caminhando para você atingir esses sonhos? Essa mentalidade que tem que estar na sua cabeça, porque se você pensar isso, quais são as suas zonas de conforto? Elas estão te aproximando ou te afastando desses sonhos que você tem? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Quem é você? Agora eu quero que você dê uma olhada para essa imagem que está aqui na tela e você me diga, você é uma pessoa vitimada ou é uma pessoa vencedora? Quem é o vitimado? Coitadinho de mim, eu sou alto, ou eu sou magro, ou eu sou pequeno demais, ou eu sou grande demais, ou eu sou feio demais, ou eu sou bonito demais, ou eu sou pobre demais, ou eu sou rico demais. Você entende que por todos os motivos as pessoas tentam se vitimizar? É porque eu sou fraco, é porque eu sou isso, é porque eu não tive a oportunidade, porque meus pais não me deram, porque não me compraram, porque eu não tive essa experiência, porque eu não nasci com isso, porque o meu olho não é isso, não é aquilo. Então, gente, quem é você? É o vitimado que, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, ou você é o vencedor? Aquele que acordou para fazer acontecer. Porque outro dia eu estava até assistindo um Instagram de um cara que é tetraplégico.
Esse cara tem muitos seguidores na rede social, muitos seguidores, ele tem uma empresa de sucesso, ele tem uma série de coisas, e ele colocou assim, gente, vocês não têm problemas, vocês têm situações. Problema tem eu, que nem para limpar a minha própria bunda eu consigo limpar sozinho. Isso é um problema. Vocês não têm problema, não. Vocês têm perna? Tem. Tem mãos? Tem. Tem braço? Tem. Tem saúde? Tem. Consegue se mover? Consegue. O cérebro funciona? Funciona. Consegue falar, consegue enxergar, consegue respirar, consegue ver, consegue ouvir. Você entendeu que você tem um recurso que 100% de todas as pessoas que alcançaram o sucesso tinham? Que são os recursos básicos para você fazer acontecer? O que acontece é que muitas pessoas não valorizam isso. E a gente, inclusive, muitas vezes, só valoriza quando perde. Parece que esse dedinho aqui da mão, né, o dedinho mindinho, parece que não vale nada. Quebra ele para você ver se você consegue fazer as coisas direito. Ou o dedinho, dedão, indicador, quebra um dedinho do pé. Começa a respirar mal. Perde um pouco da visão. Para de escutar. Tem um problema na língua, na fala e para de falar. Perde o movimento das mãos, do braço, a inteligência, o raciocínio lógico. Será que você tem todos os recursos que precisa? Sim, você tem todos os recursos que você precisa. E o que muitas vezes o ser humano aprende muito mais a ser murmurador do que a ser grato. Por quê? Por que é tão comum, né, do ser humano reclamar e se vitimizar tanto? Porque desde que nós somos crianças, a gente aprende, né? A gente é criança, a primeira coisa, o médico dá tapinha, a gente chora, beleza, acordou, tô vivo. Primeiro sinal da vida quase é o choro. Depois disso, que você vai, eu, você, nós somos pro colo da mãe, a gente fica lá e deu fome. O que é a primeira coisa que a gente faz? Chorou e ganhou o quê? Comida. Ganhou alimento. Então nós nos acostumamos desde criança que toda vez que a gente reclama, que uma coisa nos é oferecida. Só que a verdade é que isso só funciona enquanto a gente é criança. Mas a maioria de nós, e você talvez, possivelmente, cresceu com esse hábito de pensar que toda vez que você reclama, que você vai ganhar alguma coisa. Só que, responde para mim, na vida adulta isso tem funcionado de verdade? Eu duvido. Então, olha só, dentro dessa imagem que está aqui na tela agora, olha que interessante nessa imagem, né? O que as pessoas enxergam de sucesso? Elas olham para aquele iceberg bonitinho, elas veem tudo, né, que está ali em cima da água, só que, na verdade, quando você vê uma parte do iceberg que está em cima da água, aquilo só representa 5% do iceberg. 95% do iceberg está onde? Submerso, debaixo d'água. E assim também é. As pessoas veem um palco, veem o glamour, veem a rede social, veem a roupa bonita, elas veem tudo muito bonito, porque hoje quem é que vai postar a tristeza? Quem é que vai postar as fragilidades, os medos, as dores das redes sociais? As pessoas, a maioria, não mostra. Então, é muito difícil hoje as pessoas conviverem com rede social, aonde o palco do outro é comparado o tempo todo com o seu bastidor. Então, o palco do outro com o seu bastidor, você fala assim, meu Deus, como a minha vida é ruim, a minha vida é triste, e você para de ser grato para as coisas mais importantes que você já tem. Então, olha só, e o que está ali debaixo do sucesso? Ó, persistência, fracasso de errar, e aprender, e ser humilde, e fazer de novo, e fazer acontecer, de sacrifício, desapontamentos, né? Porque as pessoas não enxergam isso. As pessoas também não enxergam dedicação, persistência, trabalho duro, bons hábitos, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento. As pessoas, a maioria, não enxergam isso. Elas querem o glamour do palco, mas a maioria não quer cumprir a jornada de chegar lá. Eu vou te falar mais. É muito fácil ter um corpo saudável, é muito fácil ter dinheiro no banco, é muito fácil vender muito, é muito fácil ter um relacionamento bom, é muito fácil ter os melhores pais do mundo, é muito fácil ter os melhores filhos do mundo, é muito fácil fazer todos os hobbies que você gosta, é muito fácil. Sabe o que é difícil? O difícil é se preparar.
Então é fácil ter o corpo dos sonhos? É fácil. O difícil é o comprometimento de ir para a academia todos os dias. O difícil é você comer o que precisa ser comido todos os dias. O difícil é você cumprir a dieta, fazer exercício e fazer tudo que você já sabe que tem que ser feito. Então, concorda que ter o corpo dos sonhos é fácil? E a mesma coisa para tudo. É fácil atingir o resultado, o difícil é se preparar. E eu vou até trocar essa palavra, que essa palavra difícil ela é maldita, porque ela bloqueia a mente, tá? Não use essa palavra. Tudo que for que você achar que dá mais trabalho a partir de hoje, você vai chamar de desafiador. Que ao invés de bloquear a sua mente, você estimula a sua mente, tá? O difícil desestimula. O desafiador estimula a mente. Então, tudo que for você pensar que sim, que dá trabalho, você vai chamar de difícil a partir de hoje. Tá bom? Então, quem é você hoje, né? Quem é você hoje, né? Quem você tem agido, como você tem se comportado, né? Quem é você nos dias de hoje? Será que você tem um desempenho ruim na área específica e está culpando outras pessoas? Será que você erra e não aprende com os erros e repete o mesmo erro e o mesmo comportamento prejudicial? Aqui, inclusive, eu gosto de trazer o exemplo do seguinte: existe o burro, o inteligente e o sábio. O burro é aquele que erra, mas ele continua errando todos os dias e toda vez o mesmo erro, sabe por quê? Porque ele é burro. O inteligente é aquele que erra, aprende com o erro, errou a primeira vez e ele começa um processo de evolução a partir do primeiro erro. E o sábio é aquele que enxerga o erro do burro e do inteligente. Ele fala assim: para que eu preciso errar a primeira vez, sendo que eu vi que os dois erraram, não funciona, eu não vou seguir aquele mesmo caminho. Então, o sábio é aquele que consegue aprender mesmo sem ter passado pelo erro, ouvindo erros e aprendizados de outras histórias. E agora, eu quero trazer para você o conceito de historinha, para a gente amarrar tudo isso aqui e ficar tudo claro, né? O que é historinha, gente? É tudo aquilo que dizemos ou pensamos que explica, justifica ou tira o foco dos nossos defeitos, insucessos ou fracassos em forma de justificativa, verdade percebida ou brincadeiras. Então, assim, uma das coisas que detona o ser humano é quando a pessoa tenta falar uma verdade, mas coloca uma brincadeirinha ali para suavizar um comportamento, uma atitude, um hábito que é completamente destrutivo. Então, quais são as historinhas que você tem contado para a sua saúde, para o seu relacionamento, para o seu financeiro, para o seu trabalho, para o seu espiritual, para todas as áreas da sua vida? Quais são as historinhas que você tem contado? Que quando você olha de fato, você fala assim: olha, eu tenho contado essa justificativa, eu tenho dito essa historinha, mas de verdade, eu sei que a razão, no fundo, não é isso. Você fez tudo que você tinha que fazer? Você doou tudo que você tinha que doar? Você entregou tudo que você tinha para entregar? Quais são as historinhas, né? Que a gente chama também de franga, né? Que a franga é aquilo que vem contando essas historinhas para você. Então, por exemplo, conta para mim, eu quero que você pense agora, a gente vai aqui para o outro slide, vou até colocar aqui na tela agora, que é o seguinte. Eu quero que você pense em algo na sua vida que você já deveria ter realizado. Então pensa assim, o que hoje na sua vida você já deveria ter realizado? Você já deveria, talvez, ter se casado? Talvez ter comprado uma casa? Talvez viajado para o exterior? Talvez ajudado alguém? Talvez aberto uma empresa? Talvez dobrado seu faturamento? Talvez comprado o carro X, a casa Y, a roupa não sei o quê? O que você deveria ter alcançado na sua vida até hoje que você ainda não alcançou? Com o seu coração, com coragem, verdade e humildade. Pensa aí agora. O que você deveria ter alcançado que você ainda não alcançou? Aí você me conta. Beleza. Anota aí, dá um pause e anota. Voltando aqui agora, depois que você anotou, eu quero que você me diga o seguinte: por que você não atingiu isso ainda? Aí talvez você vai me dizer: ah, porque o mercado não é bom. Ah, porque o meu chefe não valorizou. Ah, porque aconteceu o XPTO. Ah, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, porque aquilo outro. E aí,
com coragem, verdade e humildade. Eu e você sabemos que isso é uma historinha, que você tem contado, que explica para você. Explica para você. E que você tenta convencer aos outros dessa história. Mas lá no fundo, eu e você sabemos. Isso é só uma historinha. É só um pretexto. É só uma barreira que surgiu no seu caminho, mas não é o verdadeiro motivo pelo qual você não atingiu aquele sonho que você anotou aqui agora. E agora eu quero que você me diga qual é o verdadeiro motivo pelo qual você não atingiu esse sonho que você me falou. Será que é porque você não estudou tudo que você tinha que estudar? Será que é porque você não dedicou tantas horas como você precisava ter dedicado? Será que é porque você gasta demais? Será que é porque você tem salvado dinheiro de menos? Será que é porque você tem se dedicado de menos? Será que é porque você está na profissão errada? Será que é porque você está no lugar errado? De verdade, o que te impediu agora? Anota aí. Agora, vamos falar sobre uma pessoa autorresponsável. A pessoa autorresponsável, ela não reclama dos filhos da hiperatividade. Ela entende o comportamento do filho e ela age de acordo. Uma pessoa não reclama de déficit de atenção, que hoje todo mundo fala, tem TDAH, 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 né? E elas ficam colocando esses diagnósticos para justificar o comportamento e a mentalidade e fazer com que essas pessoas não mudem. Outra coisa, uma pessoa autorresponsável, ela não acusa o cônjuge, ela não acusa o namorado, o noivo, o marido, o cônjuge, ela não acusa. Por quê? Se tá ruim, a responsabilidade é dela, porque quem escolheu o cônjuge foi ela. Então, se tem um problema, ela senta com o cônjuge, negocia e resolve. Uma pessoa autorresponsável não critica o emprego, porque se você, alecrim dourado, é tão bom no emprego que você está achando que está tão ruim, sai e vai para outro lugar, ou começa a empreender, ou manda currículo. Se você não conseguir um emprego melhor, porque talvez você não esteja qualificado para uma posição melhor. Então, a pessoa autorresponsável, ela não critica o emprego. Ela valoriza porque ela é leal ao emprego que ela está, enquanto ela estiver ali dentro. Uma pessoa autorresponsável também não condena político. Ela vota, ela constrói narrativas, ela ajuda a construir um país através do que ela acredita. E ela também não fica omissa, né, a tudo que ela ouve. Uma pessoa autorresponsável não critica a desigualdade e a violência, que é tão fácil falar da fome no mundo, né? Agora, o que você já fez para contribuir com a mudança da fome no mundo? Será que você já deu uma marmita para alguém que estava passando fome? Você já fez uma ação social na rua? Você já ajudou pessoas mais necessitadas que você? É muito fácil falar e criticar, né? E agora, eu estou quase encerrando esse treinamento e eu quero encerrar ele para você com essas 6 leis que são extremamente transformadoras, que eu tenho empregado em todos os lugares, do meu computador, na minha gaveta, no meu armário, no meu escritório, em todos os lugares eu tenho colado essa lei, eu colei tantas vezes que eu até memorizei, que são leis que vão mudar a sua vida a partir de hoje. A primeira lei é a seguinte: cale-se ao invés de criticar. Porque tem gente que fala assim, mas eu vou fazer uma crítica construtiva. Deixa eu te contar uma coisa, não tem crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. Existe um negócio chamado feedback, mas é o tema para outra aula em outro momento. Se a sua boca é tão boa se a sua mente é tão inteligente para criticar, também ela é boa para quê? Para a lei número 2, que é dê sugestões ao invés de reclamar ou ao invés de criticar. Tom, mas você quer dizer que eu não posso reclamar nunca de lugar nenhum? Não, não é isso. Você comprou um produto na loja, o produto veio errado, o que você vai fazer? Abrir uma reclamação, né? E aí aquilo vai entrar no processo e vai resolver. Agora, você ficar reclamando do país, reclamando da situação, reclamando do governo, reclamando dos governos, reclamando de tudo que está à sua volta, vai resolver o que na sua vida? Nada, 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 nada. Então, ao invés de reclamar do seu trabalho, da sua posição, das coisas que estão acontecendo, dê sugestão. 3.
Procure solução ao invés de preocupar com o culpado. Ah, amassaram aqui, rasgaram a cortina, furaram o couro da cadeira, aconteceu alguma coisa, queimaram a lâmpada. Quem foi? De que vai adiantar entender quem foi? Então, será que a pessoa que está procurando o culpado, ela está querendo uma situação melhor resolver? Ou ela está querendo alguém só para reclamar, apontar, julgar e falar assim, eu vou falar mal de você porque eu sou melhor do que você e tananã, tananã, tananã. Qual que será a verdadeira intenção dessa pessoa? Lei número 4. Faça-te de vencedor ao invés de fazer de vítima. Olha, você pode acordar todo dia e escolher dentro daquele dia se fazer de vencedor ou de se fazer de vítima. O dia vai ser o mesmo. O resultado que você vai ter dele, não. O dia é o mesmo. Se é sexta-feira, vai continuar sendo sexta-feira. Agora, se você escolher que aquela sexta-feira é uma sexta-feira para se fazer de vítima, o resultado é um. Mas se você escolher para se fazer de vencedor, o resultado vai ser outro. 5. Aprenda. Esse é o que eu mais amo dessas leis, gente. Aprenda com seus erros ao invés de justificá-los. Aprenda com seus erros. Ah, eu errei por causa disso e disso e disso. Não e não. Enquanto você tentar procurar respostas e justificativas para o seu erro, você não entendeu o processo mais essencial e mais básico de mudança do ser humano, que é o que é a mudança. Se você começar justificando, é porque você não está importando com a parte estrondosamente mais poderosa, que é o quê? O aprendizado. Humildade não tem nada a ver com pobreza, nem com condição financeira. É o que eu sempre explico para as pessoas. Humildade é a capacidade que um ser humano tem de ouvir um conceito novo, uma ideia nova, um método novo, um jeito novo, e ter o coração ensinável de dizer, eu vou aprender, eu vou entrar, eu vou fazer, eu também quero. A minha mente é em constante evolução e eu estou sempre aprendendo. E por último, que também é maravilhosa essa lei, que é seja curioso, curiosa, ao invés de ser acusador. Ai, fulano é ruim, fulano é mau, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Entenda o que está no coração das pessoas que levou elas a fazerem o que elas fizeram. E eu não estou falando que um erro tem que ser justificado, não é isso. Não, erros não têm que ser justificados. Agora, quando você entende o que levou uma pessoa a cometer aquele erro, você vai conseguir ajudar ela de uma forma muito maior. Então, se alguém errou, se alguém falou mal de você, por exemplo, alguém falou mal de você, ao invés de você retribuir com esse mal e falar assim, fulano não presta, fala mal de todo mundo, saiu falando mal de mim, isso e aquilo, chega para a pessoa e pergunta para ela, fulano, eu fiquei sabendo que você saiu falando de mim, falou isso. Quem que te levou a fazer isso? Acabou, você vai desarmar a essência dessa pessoa. E muito mais do que fazer ela parar de falar de você, ela vai ter uma transformação tão grande que ela vai sair dali grata ainda. E falando bem, mudando a mentalidade dela ainda. Então, assim, é muito fácil pagar o mal com o mal. É muito fácil, é muito instantâneo. Agora, o desafiador realmente está em conseguir, né, virar a chave e transformar o mundo em um lugar diferente. Antes de eu fechar essa minha fala com você hoje, que esse treinamento ele é profundo, maravilhoso, extremamente importante, eu quero te lembrar de duas frases de dois mentores maravilhosos. Um deles eu já citei, que é a Lúcia Helena, e o outro é o Napoleão Hill. O Napoleão Hill ele fala o seguinte, em um dos livros dele ele tem a seguinte citação, em todo momento de dor há a semente de um benefício equivalente ou superior àquilo que você está atravessando naquele momento. Olha que bacana essa frase, em todo momento de dor há a semente, ou seja, foi plantada a sementinha de um benefício, ou seja, algo negativo, vai vir algo bom
equivalente ou superior àquilo que você está vivendo naquele momento. Então significa que a nossa vida não é feita de picos e vales, às vezes acontece uma coisa muito boa, uma coisa negativa, uma coisa boa, uma coisa negativa. Ninguém tem uma vida só crescente, só de coisa boa, isso não existe. Isso é vida de filme, de novela, não existe isso na vida real. A Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, e terás, né? Então assim, depois de todo vale, pode ter certeza que a bonança virá. E outra coisa também que eu quero falar para você, que também são frases que fazem parte do meu dia a dia, da minha rotina, que a Lucelina fala, que é o seguinte: muitas vezes Deus, as forças superiores, a energia, nossos amigos, nossos mentores, a internet, um vídeo, a natureza, tudo conspira para trazer diante do seu rosto aquilo que você precisa fazer em razão de você evoluir. E muitas vezes você pode tomar a decisão de não vou ver isso agora, não vou fazer isso agora, não vou fazer, não está na hora. Só que a vida dá voltas. E quando essa mensagem volta de novo, ela não volta mais com a mesma força, ela não volta mais talvez de forma carinhosa, ela volta como uma pancada, ela volta forte, ela volta com uma dor. E a vida, Deus, as suas superiores, a energia, pergunta para você: e aí, é agora que você vai evoluir? Ou você vai esperar, vai dar uma volta? É que nem aquele pessoal passando na rua, né? R$2 ou uma volta misteriosa que vai vir e vai bater na sua testa de novo. Então, estou até usando uma brincadeira, mas para que você entenda que tudo conspira para mostrar diante de você o que você precisa fazer para você evoluir. E você pode pegar isso, enfiar debaixo da gaveta, ou pegar isso e evoluir. A decisão é sua. E eu tenho certeza que, como pessoa extremamente inteligente, do jeito que eu sei que você vai escolher a versão mais positiva que vai te gerar mais resultado. Tem uma frase, né, muitas vezes destruidora, que as pessoas ainda falam, que é essa aqui, ó. É porque eu não tive as oportunidades que você teve. Sempre vão ter pessoas que tiveram mais oportunidades que eu, e sempre tem pessoas que terão menos oportunidades que eu. O mundo não é um lugar de nivelamento, que todo mundo nasce com o mesmo dinheiro, a mesma beleza, a mesma inteligência, a mesma sabedoria, a mesma tudo. Nós nascemos em lugares desiguais. Agora, o que não muda é a possibilidade de toda pessoa conquistar, no mínimo. Eu não tenho essa crença desses gurus que todo mundo vai ficar bilionário. Eu não acho isso, tá, gente? Eu não acho que todo mundo vai ficar bilionário, não. Agora, eu acredito que todas as pessoas podem mudar muito o cenário de vida que vive. Uma pessoa que ganha 1.000 pode ganhar 10, quem ganha 10 pode ganhar 20, 30, 50, quem ganha 50 pode ganhar 100. E eu acredito numa faixa de evolução humana. Eu não acredito em milagre, eu acredito em trabalho duro, eu acredito em suor, e eu acredito em ajudar as pessoas, eu acredito em manter o coração puro. É isso que eu acredito. E eu vou deixar para você encerrar com um dos vídeos de um dos caras mais inspiradores, né? Aqui eu acho que talvez que convive com a gente aqui no Brasil hoje, um dos maiores empreendedores que começou com o negócio de catar latinha, e ele vai dar uma aula em pouquinhos minutos para você do que a autorresponsabilidade fez na vida dele. Eu quero te agradecer por ter assistido aqui até agora, quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, e eu quero te convidar a usar isso como um mantra da sua vida. Eu quero que você utilize a autorresponsabilidade em todos os lugares que você passar, que você entenda que você, por ação ou por omissão, vai construir o futuro da sua vida, da sua família e de todas as pessoas que estão à sua volta. Então decida construir algo grande, positivo, sonhe alto, não custa nada sonhar, né? Eu costumo muito falar o seguinte: mira na lua, se errar, né? Se der muito errado, você no mínimo acerta aí numas estrelas. As circunstâncias externas são responsáveis por apenas 10% da nossa felicidade total. E é por isso que nós afirmamos que está nas nossas mãos construir ou criar a nossa própria felicidade. Não importa como está a sua vida hoje, o que importa é o que você vai fazer com ela de agora em diante. E isso é autorresponsabilidade. A partir de hoje você não divide mais.
Aí tem gente que fala, então, mas tem corresponsabilidade. Mentira! Estão tentando te enganar, não tem isso não, só tem a sua. O que você vai fazer com a sua vida? Sobre a sua vida, o capitão, o comandante da sua vida não tem mais ninguém, é só você. E não divide isso com ninguém não, que dá ruim. A sua vida quem manda é você, e você vai levar para um lugar positivo, para um lugar de grandeza, de sonho, de realização. Beijo, seja autorresponsável.